Olá, para você que acompanha a TV Câmara de Porto Alegre, está no ar mais uma edição do Porto Alegre em Debate. E hoje a gente dá seguimento à nossa série de programas sobre o Plano Diretor, importante instrumento que a Prefeitura deve encaminhar aqui para a Câmara para poder atualizar e os vereadores poderem também discutir o que a cidade pode avançar em várias áreas. E hoje a gente vai falar sobre o eixo mobilidade e transporte, eixo super importante e que a gente, para poder falar sobre ele hoje, conta com a presença do Guilherme Silveira Castanheira, que é chefe da Unidade de Projetos Urbanos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, e junto a ele também a gente conta com a participação do professor Júlio Celso Vargas, que é arquiteto e urbanista e também doutor em Engenharia de Transportes. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente na TV Câmara, para a gente poder ampliar esse assunto que a Prefeitura já tem se mobilizado a discutir com a comunidade. Inclusive, a gente teve conferências aqui na cidade para discutir amplamente com a população o eixo de mobilidade e transporte. Eu começo a minha pergunta para os senhores para a gente poder trazer um contexto. Guilherme, para ti que trabalha há um bom tempo já na Prefeitura, trabalha com o setor de mobilidade e também como cidadão de Porto Alegre. Como tu avalias a nossa mobilidade da capital hoje, considerando esse nosso crescimento populacional também e os desafios de se deslocar pela nossa cidade? Bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Eu trabalho na Prefeitura de Porto Alegre já desde 2003, mas como arquiteto desde 2016. Não sou especialista em mobilidade em si, mas já trabalhei já com assuntos muito voltados à mobilidade, faço parte de alguns grupos de trabalho onde envolvem também questão de mobilidade, mas mais praticamente de planejamento urbano, que também sempre acaba tendo esse vínculo direto com a mobilidade. Eu percebo, né, que Porto Alegre tem se desenvolvido, né, com relação à mobilidade urbana de uma maneira que muitas vezes não compreende muito bem o crescimento da cidade, né? E a gente tem dentro do nosso plano diretor alguns gravames de áreas, de ruas que são projetadas, foram projetadas, planejadas em 1950 e ainda permanecem lá. Esse é um grande ponto que deve ser debatido agora nessa revisão do plano diretor, para a gente poder compreender se essas vias que estão projetadas realmente elas hoje são adequadas ao crescimento da cidade ou ao atendimento da cidade. Claro que a mobilidade envolve não somente as questões de planejamento urbano, envolve também as questões de transporte, né, como é que as pessoas chegam aos lugares, mas acredito que agora, né, nessa revisão do plano diretor, no que a gente vem debatido com os colegas, com os professores, né, e com entidades, a gente pensa um pouco mais a mobilidade também tenta trazer de volta um espaço público voltado às pessoas, né, aos pedestres, que são os principais são os principais atores dentro da mobilidade, também depois pensar como é que a gente pode também atender ao transporte público de qualidade, né, melhorar a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas. Muito bem. Pois é, professor Júlio, para ti da mesma forma, assim, como tu se sentes morando em Porto Alegre, considerando esse deslocamento da gente pela cidade aí, que a gente percebe quem anda pela rua, utiliza os modais, percebe que a cidade, ela realmente está apertada, principalmente no centro histórico aqui de Porto Alegre. Como ampliar isso, professor? Bem-vindo. Obrigado, boa noite. Tudo bem, Guilherme? Obrigado pelo convite. Bom, do ponto de vista do plano diretor, né, porque a gente tem os instrumentos específicos de transporte, o plano de mobilidade, o plano de acessibilidade, o plano cicloviário, as próprias políticas de transporte público coletivo, né? Mas o plano diretor, como disse o Guilherme, ou deveria ser o instrumento ordenador e articulador desses eixos, né, como justamente estão sendo tratados. E eu pessoalmente vejo que o plano diretor não trata muito bem da mobilidade urbana. Isso faz bastante tempo, né? Eu acompanhei o plano de 99, etc., as revisões e tal, porque coisas básicas como, por exemplo, o discurso sobre a densidade, que é em tese positivo, adensar ou densificar determinadas áreas para otimizar a infraestrutura, né? Dividir o custo do uso daquele espaço, da manutenção, etc., por mais gente,
obviamente, intuitivamente melhor do que pouca gente dividindo os custos da drenagem, da iluminação, do próprio sistema viário, sistema de transportes. Então, a princípio, a densidade é importante, é boa, é positiva, mas ela deveria vir acompanhada de umas análises muito simples, né, relativas a, bom, o que é essa densidade aqui de pessoas, de empregos, de unidades habitacionais, vai gerar em termos de viagens, que é o nome da coisa, tecnicamente, do deslocamento. Né? É uma continha muito simples, a gente tem, assim, taxas e parâmetros simples, eu até na revisão do plano diretor apresentei. Por exemplo, um edifício de 17 andares, com 4 apartamentos por andar, classe média, com 2 garagens, chega a centenas, se não milhares de deslocamentos, né, por semana. E, prioritariamente, tratando-se da classe média, de carro. Então, isso é um volume, como a gente chama, um fluxo potencial latente que vai ter que chegar aonde? No centro, nos polos de emprego, no Moinhos, nas universidades, nos supermercados, na orla. Isso é tão simples de modelar, mapear, ainda mais hoje com as tecnologias, que deveria ser feito e não é feito. Então, o discurso da densidade sobre a otimização da infraestrutura, por exemplo, do centro, é muito baseado em, digamos, uma abstração sobre, bom, quanto mais denso, melhor. Né? Sem realmente, eu diria, um estudo sério, profundo e simples de fazer. Certo. Pois é, nós tivemos aí, a Prefeitura aprovou o projeto de revitalização do Centro Histórico, inclusive até para facilitar justamente a própria aprovação do plano diretor, porque é muito complexo, né, Guilherme? E isso que o professor traz aqui, o desafio de a gente ampliar essa mobilidade para além do centro. A gente sabe que a cidade é muito gigantesca, né? Ela se amplia, se alastra, e claro que a gente acaba concentrando algumas coisas pelo foco do emprego, enfim, aqui no centro. Como a gente pode, nesse plano agora, discutir, ampliar a cidade para outras partes também e poder integrar mais o transporte metropolitano, hidroviário também? Sim, é boa pergunta. A gente tem discutido internamente, ficou muito latente também agora na conferência, a necessidade de a gente trabalhar com monitoramentos, né? Acho que o próprio professor falou, ele foi um dos palestrantes na conferência, trazer esses dados, porque a gente trabalha com muitos dados no município, só que a gente não consegue aproveitar eles de uma maneira concreta, que a gente pudesse ter realmente, levantar como é que a cidade está se desenvolvendo, como é que o centro está se desenvolvendo, e aí a gente ter tomadas de decisões mais assertivas, né? Isso é uma coisa que vem sendo debatida há bastante tempo, né? Nós tivemos aí, o nosso próprio plano diretor tem definido que nós teríamos tido já há mais tempo um sistema de avaliação de desempenho urbano, que é o SADUR. Eu cheguei a trabalhar um determinado momento com uma colega, a arquiteta Gladys, no desenvolvimento dessa ferramenta. Também tivemos tentando contratar consultorias, porque é uma ferramenta que envolve muitos especialistas e também desenvolvimento de como é que vão ser os indicadores para a gente conseguir facilitar essa tomada de decisão. Mas ficou muito latente não somente no eixo de mobilidade, como nos outros eixos. Acho que eu acompanhei as outras entrevistas aqui com os outros colegas e percebi também na fala, né, no terceiro dia da conferência, que isso é uma necessidade que a gente deve focar bastante. E também acho que conversando com outros especialistas, a gente sabe que se as cidades não tiverem dados, não tiverem como mensurar as coisas, fica difícil da gente tomar a decisão. E a gente aposta muito, tanto no programa de reabilitação do centro, quanto no programa de regeneração urbana do Quarto Distrito, para fazer esse monitoramento e a gente conseguir realmente verificar como é que está se portando essas duas regiões e aí sim poder ter flexibilizações ou ter tomadas de decisões diferenciadas, né? Acho que o que o Júlio trouxe, a questão da densidade, ela é muito importante, porque também envolve esse entendimento que quanto mais pessoas tiverem nos lugares, mais gente para poder gastar, né? Quer dizer, dividir esses custos que seriam de infraestrutura. Mas eu acho que essa questão do monitoramento, ela ficou muito forte. Eu acho que é uma das questões que a gente tem que avançar bastante e para essa revisão é um dos itens que nós queremos realmente ter bem concreto para que possa melhorar essa avaliação e tomada de decisões da cidade.
a discussão sobre a mobilidade urbana, às vezes ela decai muito sobre a questão do transporte coletivo em si, e a gente fala muito sobre o aumento da passagem ou não. A gente aí está vivenciando isso agora, essa permanência desse valor aí da passagem, que foi anunciado pelo prefeito dias atrás. Professor, discussão sobre transporte e mobilidade não pode ser apenas só sobre a tarifa, né? Eu queria que tu comentasse, assim, como que a gente pode pensar num uso racional desse transporte para reduzir o custo da passagem? Como a gente pode trabalhar com esse link aí para que impacte no custo também do valor da tarifa? Bom, a questão do transporte coletivo é um problema global, né? A gente tem realmente uma crise, principalmente nos países vamos lá, em desenvolvimento, que antigamente a gente chamava de terceiro mundo. Eles estão muito em crise porque sempre teve um problema de financiamento exclusivo do serviço pela passagem, nunca teve uma política articulada de subsídios, né, digamos, diretos. Sempre tem alguma coisa através do combustível, isenções e tal, mas nunca houve uma política assim profunda, estratégica, sustentável, de longo prazo, de financiamento do transporte coletivo. Então, isso é um problema mundial que tem acontecido. Ele está em crise também pelas mudanças do próprio mercado de trabalho, a desespacialização, o teletrabalho, a mudança de hábitos e tal. Mas ele fundamentalmente existe muito forte para as massas, digamos assim. Tanto que o metrô, o BRT são chamados de transporte de massa. A gente não tem metrô, BRT, né, intra-urbano, temos o Transurb, sim. Mas temos então os ônibus fazendo esse papel de transportar as massas que ainda existem de uma maneira ou outra. A gente não tem mais aquela coisa antiga dos trabalhadores da indústria, um monte de gente, né? A ocupação prioritária do trabalhador era industrial. Agora está muito nos serviços, nas coisas, na falta de emprego, no empreendedorismo, no comércio, etc. Mas ainda existem as massas que precisam chegar no trabalho. E esse foi o ponto que me parece que acendeu a luz de alerta, quer dizer, precisamos salvar o transporte público. Até então ele vinha em decadência, né? Veio os aplicativos como uma tecnologia disruptiva, né, pesada, agressiva, e essa é a tendência da sociedade e da economia contemporânea, quer dizer, esse estímulo ao empreendedorismo tecnológico, startups e tal, ele em geral vem desrompendo, né, traduzindo essa palavra mal e porcamente, vem rebentando. É tipo aquela coisa, tem até um dito em inglês que é uma criança brincando na sala, quebrando tudo e depois tem que arrumar, né? Então isso foi um impacto grande no transporte coletivo que precisa ser salvo porque os trabalhadores precisam chegar no emprego, né? Então agora a gente está vendo aí, né, na gestão passada teve um pacote de medidas que não foi adiante, grande parte delas, mas há um movimento quase, eu diria, desesperado de salvar o sistema de ônibus, o que eu vejo como positivo, mas sem uma discussão, na minha opinião, mais profunda sobre, inclusive, energia, combustíveis, parceria federal, estadual, articulação metropolitana, que agora parece estar rolando, e outras questões, né? Eu vejo mais uma vez, desculpa, eu sou um pouco cético, como um paliativo para salvar o negócio até ali adiante estourar na mão de outro. Pois é, por isso que é importante justamente o plano, para trazer algo mais planejado para isso também, né, Guilherme? Eu acho que é mais um ponto, claro que a gente tem várias prioridades, né, num plano, inclusive no próprio plano de mobilidade urbana, que colocou como prioridade do seu plano justamente o transporte coletivo, os pedestres e as bicicletas. Mas sobre o transporte coletivo, assim, de que forma vocês podem trazer algo mais planejado, considerando essas mudanças aí que a gente está falando e a mudança de sociedade também? Uhum. Eu vinha conversando antes de chegar aqui, que a gente achou que talvez viesse esse assunto à tona, e as questões vinculadas ao sistema de transporte, né, ao serviço, à prestação de serviço, ela está muito mais voltada às secretarias que não trabalham com o planejamento em si, né? Mas eu entendo que o planejamento urbano, o próprio plano diretor, ele pode sim ajudar a gente tentar melhorar as situações do transporte público. Eu acho que isso é uma pauta que deve ser destrinchada agora, a gente tem que desenvolver mais debate sobre isso, como é que o plano diretor pode sim facilitar a redução, de repente, da tarifa, ou melhorar, acho que o professor Júlio trouxe aqui, as questões das massas, o transporte público serve para essas pessoas, né, mas é para deslocar pessoas de um lugar para o outro, né, onde é que estão essas pessoas, e a gente sabe que muitas pessoas estão colocadas na periferia da cidade, a gente tem esse deslocamento que para muitos trabalhadores acaba sendo
perder mais de 1 hora só para ir até o trabalho, depois mais 1 hora para voltar para o trabalho, um ônibus antigo, sem ar-condicionado, de pé. Pois é, e professor Júlio, para além do transporte coletivo, tá? Agora pensando nos outros eixos também da própria mobilidade que a gente tanto fala. Acessibilidade universal, outra questão que a gente tanto toca aqui, a gente carece aqui na capital de ter, quando chegar, né, numa acessibilidade universal, que exemplo que a gente tem no mundo também, que tenha chegado nesse patamar, é difícil também. Pois é, na verdade até esse termo, acessibilidade universal, ele, digamos assim, não que tenha caído, mas ele ficou mais restrito a, digamos, a coisa bem específica das normas para cadeirantes, rampas, né? Digamos assim, ele virou uma marca registrada, né, para tratar dessas coisas. E a questão mais geral se chama simplesmente de acessibilidade. Por exemplo, chegar nos lugares por um meio de transporte, pelo ônibus, etc., também é um tema de acessibilidade. Essa que se chamava universal, a gente chama de microacessibilidade, né? Também, eu acho que tem tido alguns avanços aí com relação à pedestrianização de travessias, uma melhora em determinados pontos. Mas um ponto que para mim assim incomoda um pouco é a questão da calçada, né, ser de responsabilidade do proprietário aqui em Porto Alegre. Isso é um debate crucial, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a rua para carro, a pista de rolamento é paga por todos, porque é uma responsabilidade do poder público, inclusive com aquisições de usinas de asfalto e tal, recentes. A calçada é do proprietário, sendo que ambas fazem parte do chamado logradouro público, é espaço público. E aí, ao mesmo tempo que eu tenho que ter responsabilidade na manutenção, no cuidado com a minha calçada, eventualmente pode ser colocado ali um elemento de mobiliário ou de publicidade que vem de uma decisão, digamos, de cima para baixo do poder público. Então, eu vejo um problema sério nessa qualidade da nossa acessibilidade, digamos, nas calçadas, vamos chamar assim, né? Porque a gente não tem uma uniformidade que poderia ser dada pelo poder público assumir essa responsabilidade. Quer dizer, junto com a rua, faz parte, é a mesma coisa, inclusive do ponto de vista da drenagem, as rampas de acesso, né? A gente vê aqui na cidade, 100% das rampas é onde acumula a água, né? Ou seja, um problema de ajuste do sistema viário, que o sistema viário também é parte do sistema de drenagem. Então a rampa, a travessia, as faixas de segurança, exatamente onde alaga, a ciclovia é onde alaga. Esses erros, professor, o senhor considera que é falta de trabalho em conjunto? Eu diria o seguinte, eu ia terminar dizendo o seguinte, eu respeito profundamente os técnicos, né? Eu acho que não é um problema de falta de mão de obra de qualidade de profissionais. A gente tem excelentes profissionais em todas as secretarias, mas eu vejo como realmente uma falta de uma visão estratégica um pouco mais decidida em atacar o problema de forma sistêmica. A gente vai fazendo as coisas, bom, agora é ali, agora é aqui, agora é na frente da Redenção. E aí, ao mesmo tempo, ali na frente da URGS, uma sinaleira ficou com a botoeira de pedestre 2 anos sem o botão. Então, poxa, peraí, a região toda que envolve um pensamento sobre quem vai para onde, quem precisa chegar aonde, vamos fazer tudo de uma vez, vamos fazer bem feito, vamos gastar mais e depois a gente vai... Então é uma coisa, como a gente diz assim, muito da mão para a boca, assim, resolvendo, apagando incêndios, né? Isso, à medida que vai se chegando num determinado lugar, os primeiros já estão estragados, velho, quebrado. Então, no fundo, é uma falta de um grande comprometimento, né, político, ideológico em, por exemplo, fazer com que as calçadas de Porto Alegre tenham uma boa qualidade. Pois é, Guilherme, como é que vocês veem isso? E o desafio do planejamento urbano, né? De quando você desenvolve ali determinada rua, por exemplo, pensar nessas estratégias também de deslocamento, não só para quem não tem a mobilidade reduzida também. Que desafio é esse de contemplar todos também? Isso é o desafio, na verdade, a gente conseguir contemplar todos, mas acho que o que o Júlio pontuou é justamente o problema que nós temos na cidade de qual é a gestão, de quem é a gestão das calçadas, né? Isso também veio na conferência muito forte, ficou como uma das recomendações, isso para que a gestão como um todo, estabeleça alguém que seja o responsável pelas calçadas. Será que é a Secretaria de Planejamento Urbano? Será que é a Secretaria de Obras? Será que é Mobilidade? Então, assim, os próprios técnicos conversam, né, porque nós temos grupos de trabalho de alguns projetos que são da cidade, por exemplo, Quadrilátero, eu participei do grupo de trabalho, agora também estou participando do 4PEC, que também envolve algumas regiões da cidade, que é justamente para a gente conseguir
trazer melhorias para os passeios. Aí quando a gente vai falar do passeio em volta de uma praça é responsabilidade da nossa secretaria, mas o passeio em si daí já não, o passeio não é aí, não é da secretaria, não tem quem é que é dono do passeio, quem é que mexe no passeio, quem é que é responsável por dar diretrizes aos passeios. Concordo também, eu acredito que o município devesse ser o responsável pelos passeios, uma vez que, como o professor Júlio disse, passeio, a via é tudo logradouro público, né, faz parte do espaço de convívio entre todos. Não seria melhor do que a prefeitura fazer essa gestão e também fazer a gestão com manutenções, né, previstas, por exemplo, acho que o que o professor trouxe de a manutenção da sinaleira. Com certeza a gente trabalha com essas questões de apagar incêndio. Estragou, a gente vai lá e arruma. A gente não faz a manutenção das coisas. Eu acredito que uma boa recomendação nossa seria justamente a gente fazer essas manutenções para que justamente o investimento que é dado ao município, há uma melhoria no passeio, utilizar também o passeio, a via para trazer essas melhorias de drenagem, da iluminação, né? A gente está falando agora sobre trocar os cabeamentos aéreos por cabeamentos subterrâneos, então já envolver tudo isso no mesmo pacote e ter uma gestão adequada sobre isso. A própria calçada hoje ela já tem problemas relacionados quero implantar uma vegetação nova no passeio. A vegetação ela tem uma interferência com as infraestruturas que existem hoje na calçada. Tem empreendimentos hoje com fachadas de 30 metros, a equipe de arborização, da coordenação de arborização, vai lá querer implantar uma vegetação na frente do prédio, não consegue, porque é rampa do carro, um de cada lado, depois todas as caixas de infraestruturas, todas elas separadas, e elas causam uma interferência para a gestão da calçada. Assim. Então, para eu colocar uma vegetação nesse espaço, eu não consigo porque tem interferência com uma caixa de esgoto, uma caixa de eletricidade, uma caixa de cabeamento, né, de rede de fibra ótica, que seja, né, elas estão todas elas dispostas no passeio, sem uma gestão que eu não consigo depois, sobra eu botar um canteiro de 50 centímetros de grama. É isso que a cidade precisa? Não, a vegetação também serve para N fins, tanto para drenagem quanto para melhorar a qualidade do ar e trazer sombreamento, melhorar as temperaturas em si. E a gente acaba tendo esses problemas que, então, a implantação da arborização acaba sendo prejudicada. Então, essa questão da gestão das calçadas já é um assunto antigo nosso. Não sei se agora, com a revisão do plano diretor, a gente vai conseguir dar um encaminhamento para quem vai ser o responsável, mas aí eu acredito que tanto o desenho das vias quanto o desenho das calçadas devem estar incorporados, né, no mesmo pacote, não simplesmente trabalhar só a reposição do asfalto, né? Então, no momento que eu vou trabalhar uma rua, eu trabalho olhando também para essa área do passeio, também trazendo essa acessibilidade, né? Não só a acessibilidade universal, mas a acessibilidade a todos. Pois é, e outro desafio também bastante trazido aqui nas reuniões das comissões, enfim, durante as sessões plenárias, é também com relação a mais ciclovias em Porto Alegre. Considerando também a dificuldade que há de se ampliar mais ciclovias, porque o desenho da cidade dificulta um pouco para que tu amplie e não prejudique o transporte de moto, carro, enfim, transporte, professor, e garanta a segurança de ambos. Outro desafio posto aí é como o senhor vê aí, de repente, mais uma vez, poder colocar isso como uma prioridade também? Isso passa por um entendimento que vem de longe já, né, de 96, esse código que definiu que a bicicleta é um veículo. Então não é uma questão de atrapalhar os outros. A gente pode pensar o contrário, os carros estão atrapalhando as bicicletas, eventualmente, né? Então esse é um ponto-chave da discussão, tá? Não só as ciclovias, mas essa convivência, essa multimodalidade, né? Que é a possibilidade de todos os modais, inclusive o sapato, conviverem de uma forma um pouco mais equânime. A gente percebe que teve uma melhoria comportamental geral, assim, que é muito empurrada pelas tendências globais. A gente está imerso hoje em informação e tendências, e até mesmo a cidade precisa se mostrar, em determinados aspectos, avançada, civilizada e tal. Então, eu reconheço, inclusive no trabalho do EPTC, redução de acidentes, tem uma coisa que melhorou um pouco, a gente está vendo, assim, né, as disputas na rua, elas diminuíram, o motorista eventualmente está um pouquinho mais consciente, porque talvez ele se lembre que no fim de semana ele vai pegar a bike dele para passar por ali e tal.
mas ainda não foi incorporado realmente, assim, profundamente uma ideia de que todo mundo tem direito igual aos espaços, porque isso leva, por exemplo, a essas chamadas ciclorotas, que a gente tem algumas, que não precisa necessariamente do elemento físico separador, nem mesmo da faixa pintada. Em tese, a bicicleta tem que andar na pista, né, como todos os carros. Então essa é talvez a discussão mais importante que está rolando no mundo inteiro aí, que é essa evolução, esse movimento comportamental das sociedades para aceitar os outros modos, né? Todos os modos poderem conviver mais civilizadamente. Por exemplo, o próprio ônibus ter prioridade, né? Poder passar na frente. E, eventualmente, alguns outros veículos, tipo patinete, essas bicicletas elétricas, onde eles vão, né? Estão em cima da calçada, para cima do pedestre. Se vai na rua, tem medo. A gente tem uma lógica muito do maior bate no menor. O caminhão empurra o carro empurra a bicicleta vai para cima da calçada e atropela o pedestre, e assim nós vamos até lá embaixo. Então, o debate profundo sobre comportamento é o que está por trás, talvez, de uma melhoria do nosso sistema cicloviário, que eu diria até que não é dos piores, sabe? Realmente tem avançado devagarinho, mas está aí, está andando, tem planos, etc. Vocês acham que as pessoas estão deixando de usar mais o carro, menos o carro, para usar mais a bicicleta aqui na cidade, assim, de forma bem não estudada, sem dados, assim, mas mais de observação mesmo também, porque a gente observa principalmente nos finais de semana aqui na capital, o quanto a gente tem visto ciclistas aí. A tua visão, Guilherme? Na verdade, existe, né, tem um grupo, acho que os mais jovens, assim, estudantes, utilizam inclusive para ir à aula, fazer esse deslocamento, e também acho que o que é importante ser frisado é que a mobilidade ela envolve vários modais, né? Então a bicicleta ela também pode ser uma parte desse trajeto que a gente vai, de repente no ônibus não consegue fazer esse trajeto, mas eu posso utilizar a bicicleta. A gente deveria avançar um pouco mais nessa intermodalidade. De repente eu faço um trajeto a pé até determinado momento, até determinado local, mas eu ter essa possibilidade de fazer isso. Aí pego a bicicleta, vou até um determinado local e depois eu vou lá, pego um trem ou o metrô, o que seja, para fazer essa finalidade, ou chegar até onde eu preciso ir, né? Mas eu percebo, a minha zona não é uma zona favorável à bicicleta, ela é um pouco mais com declives e aclives, mas regiões que são mais horizontais, né, mais planas, o centro uma parte do centro, a parte ali do quarto distrito, ou até as vias principais do final de semana, eu vejo que tem bastante adesões à mobilidade, mas talvez não ainda como um elemento de deslocamento, talvez mais ainda de lazer, mas eu acredito que deva existir. A própria Ipiranga tem um movimento maior, chega ao final de estágio, a gente percebe um grande movimento de pessoas utilizando como lazer, mas também fazendo alguns pequenos trajetos, utilizando as bicicletas, né, as que têm o pagamento, né, que são rotativas. Acho que esse tipo de ação acho que é importante, ainda mais para esse pessoal mais jovem, não está nem tirando o carteira de motorista, estão preferindo andar de Uber e talvez de bicicleta do que... E a gente teve algumas empresas que tentaram testar aqui na capital gaúcha, por exemplo, até o teste de patinete, outras bicicletas, até bicicletas elétricas também agora, para poder ser mais uma alternativa aí na cidade, mas a gente precisa de mais espaço para realmente esses transportes poderem circular. E aí, um exemplo bem prático, ali na própria Orla do Guaíba, que a gente tem uma ciclovia que está muito grudadinha ali à pista do pedestre, e tu vês ali uma confusão, porque os pedestres vão para a ciclovia, aí o ciclista não consegue caminhar naquela ciclovia, fica uma bagunça, né? E aí eu, de forma até bem prática, assim, dizendo como exemplo, vejo uma falta de fiscalização também, de alguém que oriente ali a própria, daqui a pouco, a PTC ou Guarda Municipal, para poder organizar esse fluxo ali também. Aí, mais uma vez, eu digo a importância de um trabalho em conjunto, né, professor, para que evitem acidentes também. Essa é uma discussão bem legal, assim, essa questão das bicicletas elétricas, ela tem que ser equacionada, porque tu vê, de novo, como eu disse em relação às startups lá, quem é que está botando bicicleta elétrica? O iFood, né? Ou seja, a corporação tecnológica soluciona o seu problema, melhora, otimiza o seu negócio
implantando a nova tecnologia. E onde é que esses caras andam? Né? Na contramão, na calçada, pela ciclovia, para tudo que é lado. E eu nunca vi, sinceramente, eu gosto do trabalho educativo da EPTC. Reconheço que ele é forte, importante, inclusive em relação às motos, por exemplo. Mas o resultado, a gente não vê o resultado. Por exemplo, agora tem aí as bicicletas enjambradas. Já viram os entregadores com os motorzinhos a diesel, gasolina? Puxa vida, isso aí é absolutamente irregular. É um veículo a combustível, tem que ter placa, capacete, etc. É uma moto, né? Nunca vi nenhum ser barrado, nunca vi fiscalização. Então tem uma coisa assim de uma certa permissividade, tá? A gente tem que admitir isso, porque, de alguma maneira, a pandemia deprimiu os negócios e tal. Então, é uma coisa muito em cima dos negócios. Vamos lá, vai botando veículo na rua, patinete, bicicleta elétrica, bicicleta motorizada, carrinho de entrega, van, né, o Mercado Livre, 500 coisas. E aí, como é que isso se organiza, né? Então, do ponto de vista, assim, do uso das ciclovias e o uso do espaço, né? Fiscalização, né, Felipe, tudo bem, vai funcionar, mas teria que ter uma coisa anterior, né? Teria que ter uma construção de uma cultura, até a própria questão da segurança. A gente tem que admitir, o Guilherme falou, Porto Alegre não é exatamente uma cidade toda plana. As grandes mecas do ciclismo, que são Amsterdã e Copenhague, por exemplo, eu tive lá no norte da Alemanha, agora que é lá perto, também é cidade plana maravilhosa. É verdade isso, né? Nem sempre é possível. Agora, bom, com a bicicleta elétrica, mas onde é que ela vai? Pela calçada, pela rua? Então a gente tem que fazer certas concessões do problema da segurança pública também. Eu vi lá nesses lugares, quer dizer, as meninas saindo de noite nos patinetes, nas bicicletas. Essa questão da mobilidade de gênero é uma questão muito importante. Hoje mesmo saiu uma pesquisa europeia muito interessante, mostrando que as mulheres como conseguem sair menos de casa, dependem mais do transporte público, né? Passa ali naquela parada do Parcão de tardezinha e tu vai ver se tem algum homem branco, bonito, de gravata na parada. É um monte de mulher. E é escuro, é perigoso, é apertado. De noite, é uma mulher que vai ficar sozinha numa parada, né? Então a gente não está vendo assim determinados aspectos que a nossa sociedade muito distorcida e desigual, né? Ela realmente impede que esses debates mais sofisticados do primeiro mundo cheguem. Por isso que eu não sou assim como, né, os intelectuais, os professores que vêm com a solução lá da Suíça, lá de Copenhague. A gente tem que considerar a nossa situação de país pobre, desigual, problemático, etc. Em conflito hoje, né, cultural. Então, até esqueci qual era exatamente a tua pergunta, mas a questão toda está passando muito no mundo por uma discussão mais profunda sobre posicionamento, para onde queremos ir, o que a gente realmente vai priorizar. Pois é, os desafios justamente disso também, que o professor fala, de se colocar no planejamento urbano realmente, né, Guilherme? E ter outros atores para ajudar nessa construção também. Não ter um pensamento único, assim, né? E eu queria até que tu comentasse um pouco sobre isso, assim, como outras secretarias trabalham junto com vocês e têm que trabalhar, porque a mobilidade é um dos eixos que mais mexe com a cidade como um todo, né? Saúde, segurança, educação, tem que trabalhar em conjunto, né? Não é mesmo? Sim, não, a gente tem feito já desde o ano passado reuniões que, na verdade, para a revisão do plano diretor foram instituídos GTs, né? Eu sou um dos coordenadores do GT técnico operacional, que é o GT de trabalho, com os técnicos da prefeitura de diversas secretarias, e também acabei coordenando esse eixo de mobilidade e transporte. Vai ser ainda, nós estamos construindo esse grupo de discussões, onde hoje já estão presentes nessa discussão, que foi antes da conferência, né? Nós fizemos debates ali para saber quais eram os assuntos que a gente ia levar para o debate, os palestrantes, né, que a gente ia convidar. E dentro desse grupo estão lá presentes, né, a Secretaria de Mobilidade, a própria PTC, integrantes da PTC, integrantes da Secretaria de Obras, da própria nossa secretaria, né, tem colegas, mas do GT como um todo, nós temos lá os colegas da saúde, os colegas da educação, e a gente tem também feito essa solicitação para que os próprios colegas tragam outros que tenham mais ações, né, vinculadas. Quando a gente questionou no nosso grupo de trabalho, bom, o plano diretor trabalha com várias estratégias, vários programas foram pensados. Como é que as secretarias hoje enxergam essas estratégias? Se os programas que as secretarias trabalham hoje, que vínculo que elas têm, elas se apoiaram nas estratégias do plano diretor para trazer esses programas?
A gente sabe que não fizeram isso, mas depois tentaram fazer um D-PARA, e aí veio programas, né, da saúde que tem um vínculo muito forte com a questão da mobilidade, que não passou despercebido, mas que a gente poderia, de repente, de alguma maneira, né, trabalhar em conjunto para que esses programas pudessem ter, possam ser mais bem-sucedidos, né? E, ao mesmo tempo, agora, após a conferência, né, vai se retomar as conversas desses eixos, e a gente convida, né, todas as pessoas para debater esse assunto, né, os próprios vereadores aqui da casa, os professores, quando a gente tiver alguma oportunidade para trazer novamente, para trazer palestras, né, da conferência. A gente deu pouco tempo, não tinha muito tempo para palestrar, mas a gente ainda mantém o convite aberto para que a gente possa, em algum determinado momento, fazer uma conversa um pouco mais longa e que aí a gente consiga fazer perguntas, né, questionamentos para esses professores ou especialistas dessa área para contribuir com o debate. Pois é, professor. E, Júlio, diante de tantos problemas que a gente tem trazido aqui, realidades mesmo, né? Como a gente contemplar alternativas até sustentáveis, tecnológicas também, se a gente não resolveu problemas básicos ainda da cidade, problemas antigos que impactam a vida do cidadão de forma muito forte ainda. A própria mobilidade na calçada que a gente falava aí, muitas pessoas se machucando ainda também. Tem como a gente ter um meio termo, talvez, uma das soluções, assim, até te pergunto, que veio aí até nessa conferência, de colocar os polos universitários também, né, integrando a discussão para vir ideias mais sustentáveis, ideias que muitas vezes a gente não se dá conta, mas que os estudantes que estão ali se mobilizando podem trazer soluções possíveis até do ponto de vista financeiro também. Uhum. Não, eu até te diria o seguinte, nesse debate aqui, Felipe, sobre plano diretor, se a gente sair um pouco do chão, digamos, do varejo, do dia a dia, dos problemas realmente de manutenção, de segurança, de iluminação, de convívio, de comportamento, voltando um pouco para a coisa mais geral, né, do plano diretor como organizador da cidade, eu acho que a gente realmente precisava fazer aquilo que eu estava dizendo no início, que é fazer com que facilitar, de alguma maneira traduzir, para que a gente consiga ver, por exemplo, quando surge, por exemplo, um condomínio, um shopping no Pontal, por exemplo. O que isso vai gerar de tráfego? Bom, a empresa que fez o estudo de impacto quantificou e ofereceu a solução, que é mais pistas, alargar pistas. E aí a gente tem uma coisa muito simples e clara e universalmente comprovada, que é uma espécie de um loop, né, que a gente até pode brincar com aquela frase do construa e eles virão. Quer dizer, se tu aumenta uma pista, facilita andar de carro, vamos de carro. Então é uma coisa de uma demanda induzida, tu faz com que a cidade passe a usar mais aquela infraestrutura ampliada. E aí qual é o próximo passo? Ampliar mais, ampliar mais. Um dia a gente tem Los Angeles, por exemplo, que é basicamente um mar de viadutos, né? Ou então, como em geral nas cidades dos Estados Unidos, tu tens cerca de 60%, 70% da superfície das cidades dedicada ao carro, contando rua e estacionamentos. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente talvez chegue num número parecido. Por exemplo, aí eu tenho que fazer a crítica à própria universidade, que fica construindo edifícios garagens ao judiciário, aos hospitais, no centro da cidade. Quer dizer, isso nos países desenvolvidos já não é mais possível, não é permitido. Tu não pode mais gerar essa atratividade para o automóvel, que é ele que gera essa sensação de apertamento que tu falou lá. Porque se a gente vai numa cidade como, por exemplo, Buenos Aires, toda aquela área mais peatonal, ou até mesmo a Rua da Praia ali, né? Que as fachadas até ela tá bonita olhando para cima, infelizmente o chão está muito ruim, mas ali tu não te sente apertado, apesar de ser um lugar denso, cheio de gente, tem camelô, tem um artista, o problema realmente é o automóvel, né? Eu não vou assim fazer uma coisa como até o próprio Jaime Lerner, que provavelmente só anda de carro, mas ele falou que o carro é o cigarro do futuro, né? E aí esses dias eu mostrei um slide também de uma pesquisa recente que mostra que o cigarro, que tinha diminuído, voltou com tudo. Ou seja, a juventude está fumando como nunca. Então eu acho que assim como hoje tem o cigarro eletrônico, não sei o que, o carro elétrico, o carro autônomo vão fazer com que o carro não seja o cigarro do futuro, né? Mas a gente tem que ter coragem de um dia fazer esse debate. Quer dizer, peraí, será que um dia nós vamos machucar um pouco, atrapalhar um pouco o carro em nome de uma sustentabilidade? Porque a sustentabilidade de verdade só vem com essa mudança modal, quer dizer, menos carro. Porque se a gente fizer um exercício simples, o carro elétrico autônomo,
ele vai poder, digamos assim, ocupar 100% do espaço viário. Um comunicando com o outro, andando numa velocidade constante, não tem batida, não tem atropelamento. E a gente, no limite, fazendo uma figura alegórica, tu vai ter as ruas compactadas de carro. E, bom, os pedestres vão atravessar por cima, por baixo. Né? Não tem poluição, não tem congestionamento, não tem atropelamento. Tá beleza, tá ótimo. Será que é isso mesmo que a gente quer, né? Então, a discussão, tecnologia não vai salvar o mundo, porque, como eu disse, a tecnologia vem para arrebentar. Não é o bem comum que ela busca o seu favorecimento. Então, um dia, em algum momento, eu acho que não está muito longe, nós vamos ter que ter a coragem de dizer, não, peraí, para tudo, que até os americanos já fizeram, não é só coisa de europeu do norte. Os Estados Unidos se deu conta que o modelo deles de carro, não segura. Né? Problemas de poluição, problemas de sedentarismo e obesidade, doença. Uma série de das fatores pessoas. que interferem, imagina, até para um desenho de cidade, de diminuir o próprio acesso a hospitais, a gastos também com isso. E, Guilherme, nesse sentido, assim, dentre, né, a estrutura que nós temos de cidade, assim, será que a gente consegue voltar à discussão, por exemplo, para que a cidade possa pensar em ter ali no centro, ali, por exemplo, o prefeito falou há um tempo atrás sobre a possibilidade, né, os estudos aí de construção de um BRT ali na parte da orla até o centro, ampliação daqui a pouco do Transurb. É difícil também pensar nisso porque vai mexer com questões muito estruturais do centro também, né? Essas questões de ideias, de projetos, né, extensão do Transurb, as revisões do plano diretor vieram com isso, a gente pensar os diagramas que tinham até do tema da estratégia de mobilidade, mostrava que em determinado momento na revisão do plano diretor se discutiu que ia sim ter o BRT, ia ter pontos específicos, ou depois ou a linha do metrô, inclusive tem um trajeto, a gente vai ver foi passando os anos, que foi mudando nesse diagrama, simplesmente foi incluída mais uma linha, que é a linha onde passaria esse transporte de massa. Que não aconteceu, mas ela permanece lá como uma estratégia que não veio. E as estratégias vão vindo, esses estudos vão chegando, só que nunca avançam tanto. Acho que o Júlio trouxe aqui essa ideia de a gente incluir a tecnologia. A tecnologia ela tem que servir para o bem de todos, né? Não simplesmente só para um item. E o que eu acho que é mais importante hoje, na questão da sustentabilidade, também essa estratégia, e também isso ficou na conferência, de a gente devolver a cidade para as pessoas, né? Não pensar a cidade só para o carro, porque o planejamento urbano, muito que está lá hoje foi pensado porque nós íamos ter um desenvolvimento, ia precisar rasgar a cidade, porque ia ter o carro era o sistema, era considerado a inovação. E hoje a gente tem que pensar novamente, porque a gente tem que devolver a cidade para as pessoas, são as pessoas que utilizam as cidades. E eu acho que a questão da sustentabilidade está muito vinculada a isso, é trazer uma melhoria de qualidade de vida para as pessoas. Eu acho que as pessoas que são responsáveis por isso tudo, então não tem por que a gente abrir espaço mais para carros, né? Tudo isso tem que voltar um pouco. Acho que esse pensamento de voltar atrás já deve estar, pelo menos o que eu percebi no debate que a gente fez do segundo dia da conferência, eu percebo que tem assim, uma visão de quem participou daquele debate lá, até agradecer o pessoal que participou, de tentar uma retomada, né, de uma visão mais voltada para essa sustentabilidade, voltar a gente pensar a cidade para as pessoas, né, e deixar o carro, na verdade o carro é o invasor, não é o pedestre. Eu acho que o exemplo que o Júlio trouxe, né, o caminhão empurra o carro empurra a moto empurra a bicicleta, ou que seja, a gente acaba não conseguindo conviver. Tem que ter espaço para todos, tem que ter um equilíbrio. Tirar essa disputa, né? Na verdade, o correto seria o equilíbrio entre tudo isso, e a gente não tem esse equilíbrio hoje em dia. A gente divide o espaço e, na verdade, hoje quem ganha mais é o maior, né? Então, a gente for pensar, o maior sempre está sendo priorizado. Por isso que é importante ações de conscientização também, mudança de cultura que realmente não é do dia para a noite. A gente está encerrando o nosso debate. Eu queria agradecer vocês pela presença, por trazer esses esclarecimentos, essas reflexões para a gente poder entender o quão complexo que é pensar numa mobilidade numa cidade como Porto Alegre, né? E que se espraia aí para a região metropolitana. Eu queria agora te ouvir, Guilherme, entendendo como vocês estão trabalhando, né, para elaborar esse eixo aí, para adentrar no plano diretor como um todo, e se há alguma prioridade aí, porque são tantas
para que nesses próximos 10 anos as prefeituras possam trabalhar mais. Sim. Não houve ainda essas questões de prioridades, tá? A gente ainda está... A conferência ela serviu para a gente trazer as pautas que deveriam ser direcionadas para dar continuidade a esse debate agora na revisão. A gente está recebendo o diagnóstico da consultoria contratada com algumas informações e a gente vai trazer essas informações do diagnóstico juntamente com as pautas que foram colocadas aqui como recomendações para a gente avançar nesses estudos. Então aqui das 11 recomendações que foram colocadas, juntamente com os debates técnicos que vão permanecer acontecendo, né, nas reuniões do GTTO, que é o técnico operacional, e também com os grupos específicos, né? Então vão ter reuniões com os técnicos da prefeitura como um todo, e depois essas reuniões vão ser específicas de cada eixo. Então nós tivemos aqui, hoje é o 4º eixo da discussão, eixo mobilidade, tem um grupo específico que vai tratar sobre isso, que tem os técnicos da prefeitura, tem pessoas das entidades, né? Mas ele está aberto a outros participantes, inclusive vai ter agora a participação também da população como um todo em algumas oficinas temáticas que estão sendo previstas mais adiante. Mas a ideia é que a gente consiga, juntamente agora com esse diagnóstico e nas reuniões com os debates com os técnicos, a gente consiga verificar realmente o que é prioridade. A gente não vai resolver todos os problemas, mas a gente vai ter que tentar dar prioridade a algumas ações. Aqui colocaram como prioridade as revisões das hierarquias viárias, as questões da gestão das calçadas, compatibilização com os planos setoriais. Acho que tem muito essas questões da legislação, né? As legislações já têm que ser compatíveis, o plano tem que conversar com o plano de mobilidade. Não pode ser um plano de mobilidade que veio um pouquinho antes da revisão do plano diretor e ele tem que servir como suporte ao plano diretor, né? Então, essas coisas a gente tem que avançar um pouco e isso também vai acontecer agora nesse decorrer da revisão do plano diretor. Tá certo, a gente vai acompanhar. Obrigado, Guilherme. Professor, que sugestão que dá para deixar aí para a prefeitura, para os técnicos, nessa construção desse plano aí? Não, eu diria que é o seguinte, é uma coisa bastante, aparentemente simples, tá? Que até um clichê, parece até um negócio tecnocrático lá, que é o comprometimento com metas, né? Que é uma coisa que o mundo inteiro hoje está fazendo, principalmente em relação a, por exemplo, redução de emissões poluentes. Tá? Essa semana eu acho que eu li o governador do estado dizendo que até 2050 quer zerar os gases de efeito estufa. A gente tem isso no mundo inteiro muito forte, a chamada Vision Zero, visão zero de acidentes e de poluição. Países nórdicos, obviamente, já estão chegando lá, no sentido de realmente limpar. E isso passa, todos esses digamos, iniciativas, elas passam por uma coisa chamada divisão modal, que é o quanto % da população anda em cada tipo de... Né, se desloca em carro, ônibus, bicicleta, moto, a pé, etc. E isso é uma coisa que pequenos comprometimentos, por exemplo, com a redução dos veículos motorizados e o aumento dos deslocamentos não motorizados, a pé, de bicicleta, através de políticas, de ações, de projetos, isso reduz um monte de poluição, de internações, de gastos hospitalares, de gastos de manutenção. Esses dias teve um acidente lá na Dom Pedro II, perto da casa dos meus filhos, e depois eu fiquei pensando, o cara destruiu ali a calçada, o canteiro, derrubou uma árvore. Eu pensei, esse cara será que não vai ser cobrado? Sim. Dessa destruição do espaço público, do bem público que ele fez? Deveria. Então, determinadas coisas pequenas que... termino dizendo isso, deveriam estar no bojo de um comprometimento. Acho que os nossos governantes têm que ter coragem. O problema que eu vejo é esse. O plano vai sendo levado como um trabalho técnico, com algumas posturas, sim, das lideranças, e eu disse isso, eu reconheço que essa administração, para o bem ou para o mal, ela diz o que quer, ela diz o que é e o que vai fazer, né? Dá a cara para bater, mas não tem um comprometimento, por exemplo, com a meta de redução de gases de efeito estufa. A gente tem lá um plano, uma coisa de Clean Air, uma iniciativa da prefeitura com órgãos internacionais, e eu li aquilo 500 vezes, tá, mas qual é a meta? Não tem. E então eu diria que a minha sugestão é tentar de alguma maneira, no bojo dos planos, das políticas que estão em construção, né? O plano de mobilidade também, ele foi promulgado como uma lei mais geral, guarda-chuva, mas não foi desdobrada, né? Que se comprometa. Hoje a gente tem mais ou menos 40 carros, 30 ônibus, né? E um pouco mais, 40 e o resto bicicleta, a pé, moto, metrô, etc.
tentar diminuir um pouco a proporção do carro, 35, 38, aumentar a bicicleta para... Hoje é 2, para 2,5, qualquer coisinha que fique escrita e seja um compromisso. Essa é a minha ideia. Concordo. Muito bem, a gente vai acompanhar. Obrigado, senhores. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça que este e outros programas você acompanha por meio das redes sociais e mais informações no site do Legislativo. Muito obrigado e a gente se vê na próxima edição. Tchau.